privilégio que eu tenho hoje de estar ao lado da minha querida amiga Lucinda Pinto. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Vitor. Demorou, mas chegou o dia da gente dividir essa bancada, hein? Poxa vida, você já está aqui há quanto tempo? Há 3 meses. 3 meses a gente não teve uma... Bom, eu fiquei um mês fora, é verdade. É verdade, é verdade. A gente não teve uma mínima oportunidade de a gente dividir tela. Bom, hoje é a nossa estreia aqui junto. É isso aí. Lu, uma missão difícil, né? A gente tinha pelo menos uma perspectiva de um ano um pouquinho mais tranquilo, de medidas de cunho positivo, entrando em vigor, ou pelo menos com aquela perspectiva de que ela começasse a ser inserida de uma forma um pouco mais presente na cabeça do eleitor. Agora o ministro Dario Durigan vai ter que dar nó em gota d'água num cenário que a gente viu na semana passada, ou melhor, durante essa semana, um salto dos brasileiros inadimplentes de 59 milhões em 2016 para mais de 80 milhões neste ano. E uma defesa aqui do ministro Dario Durigan de uma limitação do rotativo do cartão de crédito, que é o grande inimigo da inadimplência, que não vem de hoje, né? É isso aí, Vitor. Eu estava até aqui pensando, enquanto a gente estava vendo aqui esses números falando sobre a desaprovação dos brasileiros em relação à economia, e de fato são dados que intrigam os economistas e o próprio governo, porque a gente está vivendo um cenário aí de desemprego em mínimas históricas, renda alta. Agora, de fato, talvez esse cenário aqui de endividamento na vida real mesmo, as pessoas estejam sentindo muito mais dificuldade do que parecesse. E acho que isso que deu esse senso meio de urgência do governo aí nesse ano eleitoral. E o presidente Lula jogou esse grande desafio, essa missão quase impossível para o Durigan. Bom, o que a gente sabe? Não é só o governo que está preocupado com esse cenário de dívida, de crédito apertado. Os bancos, as instituições financeiras também estão muito preocupados, tanto é que a gente já tem informação de que os bancos são muito mais restritivos, estão muito mais seletivos na concessão de crédito. De fato, a gente tem um cenário aí que todo mundo concede crédito. Você vai abastecer o seu bilhete único, o aplicativo te oferece crédito. Você faz uma compra numa plataforma de e-commerce, o cara te oferece um cartão. A gente está tendo uma super oferta mesmo de linhas de crédito e, de fato, você tem um problema ali mesmo de autoendividamento. E o que chama atenção é que é uma exposição muito grande a essas linhas emergenciais, porque à medida em que as pessoas vão tomando diversas linhas, vão fazendo vários cartões, num determinado momento elas se enrolam, né? É um pouco isso que está acontecendo. E aí, a busca é pelo crédito rotativo e o cheque especial, que são aí os grandes vilões da inadimplência. Tem um número que o Banco Central apresentou hoje no relatório de política monetária, na verdade é um número que a gente até já tinha conhecimento, mas ele aparece novamente, que a concessão de linhas de longo prazo, que são linhas mais saudáveis, com juro mais baixo, em geral elas têm alguma garantia, elas tinham crescido em 2024 21%, e no ano passado elas cresceram só 1,14%, ou seja, desaceleraram muito. Já essas linhas emergenciais, rotativo de cartão e cheque especial, que tinham crescido 2,4% em 2024, no ano passado cresceram 6%. Então, realmente, as pessoas estão entrando mais no cheque especial. Qual que é a questão aqui? Os bancos vão ficando, então, acende ali aquela luz amarela, os bancos especialmente e as fintechs também vão ficando muito mais seletivos, mais criteriosos aí para oferecer esse crédito. Agora, essa solução de você colocar um limite, criar um malabarismo ali para tornar mais fácil o cara de sair dessa roda viva, a gente já experimentou outras vezes e o que parece é que não funciona. Por que não funciona? Porque o banco, na prática, ele vai deixar de oferecer esse produto. Porque o que eles argumentam, os bancos, é que rotativo e cheque especial são linhas muito caras para o banco, porque ele tem que destinar um capital para fazer ali a segurança dessas linhas, porque essa segurança não vem do lado do cliente. E são, portanto, linhas muito arriscadas. Ele vai deixar de oferecer. E talvez isso gere mais descontentamento para as pessoas, para a população, do que o contrário. Então, se o presidente Lula está preocupado em amenizar esse clima mais negativo, né, da sociedade, aí, da população, talvez isso não resolva diretamente. E o segundo ponto é que, de fato, provavelmente não, certamente mexer em teto de juro não vai impactar quem já está endividado. Você resolve para frente, você limita para quem ainda vai tomar crédito, mas quem já está endividado e inadimplente, isso não é uma solução. Então,
a defesa no setor bancário, entre fintechs também, é de que haja algum tipo de estímulo para renegociação, uma coisa parecida com o que aconteceu em 2023. Ou reduzir os juros, né? Dar um ambiente, conceder um ambiente para que seja possível que esse juro básico da economia caia. E, Lu, é muito curioso esse aspecto que você traz, porque temos o governo trabalhando para oferecer dinheiro barato no mercado, tanto para as pessoas físicas, quanto, por exemplo, para pequenas e médias empresas, para microempresas, e, ao mesmo tempo, pode limitar agora o acesso também a esse recurso, que é o crédito em crédito privado, né? O crédito via instituição privada, que virou até uma alternativa para que as pessoas, dado esse cenário de endividamento alto, consigam pagar suas contas. A gente indo no supermercado, comprando no cartão de crédito que era utilizado anteriormente só para aquelas compras grandes, né, que colocava-se a prazo a perder de vista. Não é a única medida que preocupa o governo Lula, né? A gente sabe que, fora os aspectos todos políticos, a gente tem agora essa guerra no Oriente Médio, essa elevação do preço do barril do petróleo para próximo ou até mesmo superior ao patamar de $100, a Petrobras ali tentando segurar as pontas, importadores de diesel bravos, governadores bravos, e aí, Lu? Pois é, e amanhã a gente vai saber a resposta dos governadores sobre essa proposta de rachar com o governo o subsídio para o diesel importado. Veja, realmente é natural, a gente tem que se preocupar mesmo com esse cenário de inflação, e isso, você estava falando de juros, a verdade é que o cenário já era restritivo e ficou muito mais, porque o próprio Banco Central deixou claro que vai ter que monitorar com muita atenção para ver até quando ele consegue cortar o juro, quanto mais de juro ele consegue cortar. Se consegue, né? Se consegue. Você vê, a Foco já está falando em juro no fim do ano em 12,5%. É super alto, é super restritivo. Então, tudo isso gera um ambiente muito menos favorável, por exemplo, para oferta de crédito. Então, esse é o ponto. Agora, realmente, o que a gente está enxergando aí é o governo fazendo esforço, buscando aí medidas para tornar esse cenário aí de aprovação dos eleitores mais favorável para ele. E o risco é que se acabe se optando por medidas que não funcionam, que acabam tendo um efeito colateral muito mais grave. Por exemplo, essa situação do diesel é uma coisa muito séria. Quer dizer, se realmente a gente ficar represando esse reajuste do diesel, a gente corre o risco, a gente tem falado muito isso, de ficar sem, né, de perder oferta. O setor petroquímico já está sofrendo muito. Isso não tem nada a ver com decisão de política pública, o governo não está se envolvendo com isso, mas seja como for, essa preocupação com a falta da matéria-prima lá na frente já está tendo impacto na oferta agora, e isso pode acontecer com o diesel. Já existem aí sinais de que, de forma ainda moderada, marginal, isso já está acontecendo. Então, utilizar esse tipo de caminho alternativo realmente acaba trazendo um risco adicional, né? Trazendo uma desorganização para as cadeias. Então, é nesse momento que a gente está, Vitor, o risco do governo recorrer a medidas mais heterodoxas para resolver o problema aí da pesquisa. Pois é, né, Lu? Eu lembro desde o começo do governo Lula, desse terceiro governo Lula, né, quando modificou-se o preço de paridade internacional como a referência para que a Petrobras ajustasse ou não os preços. Já tentaram me explicar umas 3 ou 4 vezes as modelagens, eu nunca consegui entender. Sentei lá dentro da Petrobras, tentei entender e realmente não consegui. E agora a ABICOM, né, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, aponta uma defasagem de quase R$3 do diesel importado para o Brasil do preço praticado aqui dentro. Então, queria entender exatamente esse risco, né? O governo adotando essas medidas que você chama de heterodoxas, mas que essa conta a gente pode ver amanhã, né? Se os governos aderirem, a gente vai conseguir chegar a um subsídio de R$1,50. A gente não cobre toda a defasagem. O problema é que pequenas distribuidoras, por exemplo, elas não conseguem importar com essa diferença de preço. E aqui, a Petrobras tem um limite para oferecer. A gente não é autossuficiente em diesel. Então, esse é o risco, né? Se ficar... Bom, essa medida, primeiro, quero dizer que ainda continua esse clima de ceticismo em relação à adesão dos estados, especialmente os que têm governadores de oposição, né? De partidos de oposição ao PT. Então, assim, a gente não há uma grande expectativa favorável a essa medida. Em não havendo, assim, fica mais urgente a necessidade de um reajuste por parte da Petrobras para que
haja uma equiparação que faça sentido para que a cadeia não se desorganize, para que o importador efetivamente haja oferta desse diesel e a gente não esteja desabastecido aí nos próximos meses. Para que Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado ajudariam o governo Lula nesse momento? Pois é. Muito obrigado, Lucinda Pinto. Um prazer nessa nossa estreia aqui juntos, que se repita por muitas e muitas vezes. Prazer é meu. Obrigada, Vitor.